Uhum. Sim, pronto. Já começou a gravar? Peraí, já sim. Tô- Ah, Já tá gravando, já sim. beleza. O slide não tá aparecendo. Opa, ok. Bom, então, dando continuidade ao que eu tinha mencionado antes, essa produção cafeeira em larga escala provocou uma mudança do polo econômico, do polo dinâmico do país, que antes era no Nordeste, para o Centro-Sul, por conta do processo de modernização e porque o café ganha essa projeção de se tornar o principal produto, né, a movimentar a nossa economia. Então, por conta disso, o Centro-Sul vai se tornar o principal polo dinâmico do nosso país, a partir dessa produção em larga escala do café, dessa comercialização e desse papel central que ele vai ocupar dentro da nossa economia. E aí é importante ressaltar que aqui no Brasil, nós brasileiros consumíamos sim o café, mas esse consumo doméstico do café não supria, né, a produção em larga escala, não era capaz de dar conta dessa produção em larga escala. Então, a gente era bastante dependente do mercado externo, do consumo que o mercado externo fazia do nosso café. E o principal consumidor do café brasileiro eram os Estados Unidos. Inclusive, é nessa época que ficam bastante populares os coffee shops dentro dos Estados Unidos. Mas outros países, como a Alemanha, a Escandinávia e Países Baixos, também consumiam o nosso café. É bem engraçado a gente perceber que a Inglaterra, mesmo sendo uma nação considerada amiga do Brasil, não consumia o nosso café por conta do costume de consumo do chá lá. E quando se consumia café na Inglaterra, era um café que era importado das colônias que a Inglaterra tinha e não do Brasil. Então, mesmo mantendo essas relações aí de amizade, essas relações políticas com o Brasil, o café que a Inglaterra consumia não era o nosso. Passa o slide, por favor, Will. Ok. Então, a gente passando agora, né, um pouquinho para falar sobre a estrutura social dentro do império, dentro do segundo reinado, é importante que a gente entenda que Helder abordou um pouquinho a estrutura política, eu acabei de falar um pouco sobre a estrutura econômica, e é importante ressaltar que a estrutura social, essa elite política, essa elite econômica, se sustentavam a partir do trabalho escravo, a partir da mão de obra escrava. Tanto é que existia um ditado aqui, popular, no começo do século XIX, que dizia: o Brasil é o café e o café é o negro, porque existia uma larga utilização da mão de obra de escravizados nessa produção do café, nas lavouras do café. Então, eram esses escravizados que faziam toda a estrutura política, econômica funcionar a partir do trabalho que exerciam, certo? E aí eu coloquei algumas considerações para a gente fazer a respeito do conceito de escravidão, porque é bastante complexo a gente estabelecer um conceito único para o que é escravidão, porque a gente precisa levar em conta que ela tem diferentes significados dentro das diferentes sociedades e a partir dos diferentes agentes históricos que englobam esse processo de escravização. Então, a escravidão no Egito, a escravidão em Roma e a escravidão no Brasil têm diferentes significados, têm diferentes objetivos, elas ocorrem a partir de diferentes mecanismos, porque são diferentes agentes históricos. A gente pode falar de traços em comum em relação ao tratamento com os escravizados, mas não pode falar de um sentido único para a escravidão dentro das diferentes sociedades em que ela existiu. E aí eu trouxe dois teóricos, o primeiro é o Claude Meyer-Stokes e o David Briand, são dois teóricos que falam, né, abordam esse conceito de escravidão, estão aí por dentro dos temas de abolição, e eles dois têm contribuições importantes para essa parte da conceituação. O Claude Meyer-Stokes, ele é um antropólogo neomarxista francês que fala que a escravidão é um modo de exploração que acontece quando uma classe de indivíduos ela se perpetua, ela se renova a partir da exploração de outra. Esse é um conceito que pode sim ser aplicado de modo mais geral, mas é importante que a gente entenda que nas diferentes sociedades em que a escravidão existiu, ela vai ter diferentes sentidos e diferentes objetivos. Mas essa definição que o Claude Meyer-Stokes dá é uma definição que a gente pode utilizar para compreender justamente esse sistema escravocrata que existia aqui no Brasil. A gente tem uma estrutura política, uma estrutura econômica, uma elite política e uma elite econômica que se renovam a partir da exploração do trabalho escravo. Então, a escravidão acontece quando a gente tem toda uma estrutura social que é pautada na exploração dos escravizados, que é justamente o que acontecia aqui.
E o David Bryan é um historiador americano especialista nos temas de abolição, de escravidão, que diz que a escravidão ela tem inclusive um aspecto jurídico, que é justamente esse aspecto que vai tornar o escravo coisificado, que faz com que ele deixe de ser homem. E é justamente esse aspecto jurídico que muitas vezes a gente percebe aqui no Brasil, falando sobre essa questão da escravidão, que vai ser mais ou menos modificado com as leis abolicionistas, até que a gente chegue, de fato, na Lei Áurea, né, que vai abolir formalmente a escravidão no Brasil. Passa, por favor, Will. Bom, aí tem um mapa mostrando, né, de onde vinham os escravizados, os destinos para os quais eles eram mandados, e é interessante, né, a gente perceber como o Brasil é o país em que mais houve aí um tráfico de escravizados, né, cerca de 4 milhões de escravizados vieram para o Brasil, em comparação a outros países. É um número exorbitante, assim, muito maior do que para outros países. Então, fomos, né, aí um país que se utilizou de mão de obra escrava de forma muito ampla e principalmente essa questão do tráfico, né? Através do tráfico, enfim. Passa, por favor. Então, é importante que a gente entenda também que esse processo de estabelecimento da produção do café em larga escala vai fazer com que o tráfico de escravos, o tráfico de escravizados, melhor dizendo, amplie. Então, é interessante a gente perceber que, ao mesmo tempo em que existiam pressões externas da Inglaterra, como o Helder explicou, para que o tráfico fosse abolido, para que a escravidão fosse abolida, ao mesmo tempo que a gente tinha um movimento abolicionista se consolidando, que vai ficar bastante forte a partir do final do século XIX, o tráfico de escravos para trabalhar nas lavouras do café aumentou durante esse período, durante esse momento em que a economia vai se pautar na produção do café. Então, é interessante, né, a gente perceber esses três aspectos. Ao mesmo tempo que a gente tem uma ampliação desse tráfico, a gente tem o fortalecimento do movimento abolicionista e a gente tem também pressões externas para que esse tráfico e essa escravização acabassem. E aí, é também interessante perceber como, mesmo que esse tráfico se ampliasse, essas pressões externas e esse movimento abolicionista em consolidação vão ser responsáveis pela implantação de leis que visavam, aos poucos, né, de forma gradual, barrar o tráfico e iam encaminhando, melhor dizendo, o processo de abolição. Acho bem importante ressaltar o que Helder falou no início, quando ele abordou leis, né, que, enfim, vigoravam no Brasil nessa época, passaram a vigorar no Brasil nessa época, que a abolição é um processo, ela não é algo que da noite para o dia ocorre, ela não é algo instantâneo, não é uma ruptura, ela é um processo. E as leis que foram sendo implantadas a partir do fortalecimento do movimento abolicionista e das pressões externas vão colaborar e vão encaminhar esse processo de abolição até que a gente chegue na Lei Áurea. Além das leis que Helder citou lá no começo, eu até coloquei de novo a Lei Eusébio de Queiroz, porque ela foi bastante significativa para reduzir o número de escravizados que eram traficados. Então, só para dar um exemplo, no ano de 1849, 54 mil escravizados foram trazidos para o Brasil. Depois da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, esse número reduziu para 23 mil. Então, ela evidencia aí como é que, justamente, a aprovação dessas leis vão provocando, né, uma crise no abastecimento dos mercados de escravos, e a partir disso ficava cada vez mais claro que o processo de abolição estava se encaminhando. Posterior, né, à Lei Eusébio de Queiroz, a gente tinha a Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de mulheres escravas nascidos a partir do momento que a lei foi promulgada, e a Lei dos Sexagenários, que foi aprovada e estabeleceu que os escravos, a partir de 60 anos ou com mais de 60 anos, deveriam ser libertos. E aí, assim, todas essas leis, quando iam sendo aprovadas, iam deixando cada vez mais claro que o nosso sistema escravista estava entrando em crise. Esse sistema de escravização estava se encaminhando para um fim, ou seja, evidencia todo um processo até que a Lei Áurea acontecesse. Como eu já mencionei, como o Helder mencionou, não é uma ruptura. E especialmente essa Lei Eusébio de Queiroz, ela vai ser bastante significativa na questão da redução do tráfico e de provocar as primeiras crises no abastecimento dos mercados que vendiam aqueles que iam ser escravizados. E aí eu acho bastante importante também ressaltar que o movimento abolicionista ele vai se consolidar a partir de 1880, porque é a partir desse momento que vão surgir jornais, associações abolicionistas, propagandas, ele vai se consolidando, esse movimento abolicionista vai se consolidando durante todo o século XIX, mas ele se torna muito mais forte a partir de 1880, e aí acho bem importante dizer que há um protagonismo negro bem forte dentro desse movimento,
porque geralmente a gente associa abolicionistas a uma elite política. É importante dizer também, eu estou um pouco repetitiva com essa coisa do é importante, né? Mas enfim, eu acho importante dizer que muitas pessoas de diferentes níveis sociais, tanto uma elite política, quanto mestiços, quanto escravos libertos, quanto, enfim, diversas pessoas de diversos níveis sociais, hum, tiveram aí protagonismo, tiveram participação dentro do abolicionismo, dentro desse movimento abolicionista. Só que geralmente a gente associa a imagem do abolicionismo apenas a uma elite política. E aí, passa o slide, por favor, Will. Eu coloquei aí uma foto de vários abolicionistas. Geralmente, quando a gente fala de abolicionismo, a gente fala do Rui Barbosa, a gente fala do Joaquim Nabuco, que eram membros de uma elite política. E a gente esquece de falar como houve um protagonismo negro, como houve um protagonismo de pessoas consideradas aí subalternas, né, pessoas consideradas aí apagadas, né, por muito tempo da história, como houve um protagonismo delas dentro disso. Então, escravizados a partir do momento que eles resistem e a partir do momento que se recusam a ser totalmente aí submissos e, enfim, resistem culturalmente, resistem para manter uma cultura viva, estão fazendo parte desse processo de não aceitar essa dominação. Então, isso encaminha também essa ideia de que é preciso liberdade. Isso vai, no caso, direcionar, né, muito do movimento abolicionista, da gente pensar dessa necessidade de resistência, de pensar dessa necessidade de manter a sua cultura. Outra coisa, a gente tem personalidades negras dentro desse movimento, e não só homens negros, mas mulheres negras também. Coloquei fotos aí do André Rebouças, do José do Patrocínio. André Rebouças era engenheiro, ele fazia comunicação entre associações abolicionistas das quais ele fazia parte, com as instituições para as quais ele trabalhava como engenheiro. Então, ele fazia aí um intermédio, fazia um diálogo, né, entre instituições políticas e entre as associações abolicionistas. A gente tem o José do Patrocínio, que tem um jornal chamado Gazeta da Tarde, em que ele publicava discursos bastante emocionados em favor do abolicionismo. Mulheres negras também, como Adelina, que era uma charuteira, que acabou se tornando espiã do movimento abolicionista. Maria Firmina dos Reis, que é a primeira mulher a escrever um romance abolicionista no Brasil. Então, a gente tem um forte protagonismo negro dentro desse movimento, e não só de negros libertos ou de mestiços, mas também dos escravizados. Como eu falei, o fato de você manter viva a sua cultura, o fato de você se recusar a ser dominado, a ser submisso, também evidencia uma resistência. E, inclusive, acho importante falar sobre Luiz Gama, que ele era um escravizado ilegal, então ele foge, né, do cativeiro, ele aprendeu a ler e a escrever com um amigo que cursava direito, e ele se tornou um advogado autodidata e entrava na justiça para ajudar mestiços, para ajudar escravizados, traficados de forma ilegal, a se tornar livres. Então, estipula-se aí que ele ajudou a libertar mais ou menos 500 escravizados na época, no momento em que ele vivia, e, inclusive, o Luiz Gama ficou conhecido como também filho da liberdade ou pai da liberdade, é algum título assim, eu posso reforçar isso depois, mas ele ajudou nesse processo de modo jurídico, né, intercedendo na justiça por escravizados traficados de forma ilegal, por mestiços. Então, enfim, bastante ampla essa atuação negra dentro do movimento abolicionista. Passa o slide, por favor, Will. Então, voltando um pouquinho para essa parte de economia cafeeira, acho importante ressaltar que essa produção do café em larga escala vai provocar um processo de modernização no centro-sul do país. Então, a partir do momento que se estabelece a produção do café, que o café se torna o nosso principal produto de exportação, vai surgir no centro-sul uma série de modernizações para que a gente tivesse consonância, para que a gente tivesse parecido com a modernização que o restante do mundo passava. E aí, nesse momento que surgem códigos comerciais para regulamentar as novas relações econômicas que surgiam ali, é nesse momento que vão surgir bancos, que nesse momento vão surgir empresas de navio a vapor, que aí investiam nessa parte da exportação do café. É nesse momento, inclusive, que fica também muito famoso o Barão de Mauá, é uma figura política bastante importante dentro desse período do Império, dentro do Segundo Reinado, porque o Barão de Mauá, ele era um banqueiro que vai investir bastante na infraestrutura do Centro-Sul, né, especialmente ali de São Paulo. Então, ele vai ter uma projeção política muito forte, porque vai fazer investimentos em rodovias, em ferrovias. Então, ele se torna aí alguém bastante importante no cenário político, vai ganhar bastante influência por conta desses investimentos
dentro da infraestrutura. O importante é entender que, nesse momento, a partir dessa produção em larga escala do café, o Centro-Sul vai passar por uma modernização. É como se buscasse defender, ou melhor, construir uma nova fisionomia para essa parte do país agora, que era o principal polo econômico, o principal polo dinâmico. E é nesse momento também que o café ele vai se expandir para o oeste paulista. Ou seja, é nesse momento que o café ele vai começar a ser produzido mais para o interior do país, mais para o interior de São Paulo, especificamente. Inclusive, o oeste paulista depois vai ficar mais importante que o Vale do Paraíba, porque é nesse oeste paulista que vão surgir novas técnicas de produção do café, também vai ser produzido em larga escala. E aí, outro ponto que eu quero abordar é a questão da imigração. A partir do momento que as leis que eu e Helder a gente citou, a partir do momento que ficava claro que o nosso sistema escravista estava se encaminhando para o fim, que ficava claro que as leis aprovadas estavam encaminhando o processo de abolição, os cafeicultores paulistas começam a atrair, né, a criar, enfim, mecanismos, estratégias de atração de mão de obra europeia, de mão de obra imigrante para o Brasil, para que eles substituíssem a mão de obra escrava, certo? E aí, assim, eu conversando com o Helder, né, a gente até estava semana passada comentando sobre como, quando esses imigrantes europeus chegam aqui, como os senhores de engenho queriam dar as mesmas condições que davam aos escravizados para eles. E aí eles não aceitam, então começa toda uma série de melhorias nessa questão do trabalho, né, para imigrantes, inclusive por serem considerados mais civilizados do que os escravizados eram. E a ideia de você trazer imigrantes para trabalhar aqui no Brasil era de europeizar o Brasil nessa época, porque começam discursos de que era necessário controlar aí esse processo de miscigenação e que era necessário tornar o Brasil mais europeizado para também ser mais civilizado. Como o Helder falou, a gente precisa lembrar que existiam discursos, né, que diziam que era justamente o escravo, que era o negro que atrapalhava esse processo de civilização, que era o negro que atrapalhava esse processo de modernização do país. E daí a ideia de trazer uma mão de obra europeia, imigrante, para trabalhar nas lavouras, a partir do momento que a escravidão, né, estava aí se encaminhando para o seu fim. Passa, por favor, o slide, Will. Coloquei fotos de famílias imigrantes aí, de alguns imigrantes. Inclusive, acho importante ressaltar que essa mão de obra imigrante, ela começa a vir aí para o Brasil de forma gradual a partir de 1871, quando a lei do ventre livre foi aprovada, porque ela deixou muito claro que realmente a abolição estava se encaminhando. Se a lei Eusébio de Queiroz já tinha colocado em crise os mercados, né, o fornecimento de escravos para o mercado, aí que comercializava justamente essa mão de obra escrava, a lei do ventre livre deixou mais claro ainda que esse processo de abolição estava se encaminhando, que estava começando a tomar uma forma e que estava justamente se tornando mais forte. Então, é a partir desse momento que se começa, né, essa atração de mão de obra imigrante, de mão de obra europeia, italianos, suíços, alemães, para trabalhar nas lavouras do café. Passa, por favor, Will. Bom, então, dava para dar uma aula inteira sobre cultura afro-brasileira, porque a gente não tem como falar sobre cultura brasileira sem falar sobre, não tem como falar sobre a formação da cultura brasileira sem falar da herança cultural africana que é tão presente dentro da nossa formação cultural. Acho importante dizer, inclusive, que foi aprovada, né, em 2003 a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira, de história afro-brasileira nas escolas. Infelizmente, muitas instituições não obedecem, né? Por isso que a gente tem tantos estigmas e tantos estereótipos sobre cultura afro-brasileira, mas já acho uma vitória que essa lei tenha sido estabelecida. E aí, assim, acho importante também ressaltar que diferentes grupos de escravizados, bantos, nagôs, sudaneses, foram trazidos para o Brasil e cada um com uma formação cultural específica ligados aos territórios de África em que eles viviam. E a partir da mescla, do sincretismo, da cultura colonial que se estabelecia aqui e dessa herança cultural africana, nasce a cultura afro-brasileira. E a gente percebe essa herança cultural de África presente na música, como o samba, o jongo, o carimbó, machixe, maculelê, maracatu. A gente percebe isso muito presente, inclusive, dentro dos instrumentos que são utilizados para enfim, fazer essas músicas, fazer essas manifestações, como o afoxé, atabaque, berimbau, os tambores, que eram considerados uma forma de comunicação em África, considerados uma forma de comunicação com os deuses.
Tem a capoeira também, né, que antes era proibida, mas enfim, mistura dança, mistura música, artes marciais, e foi proibida, posteriormente, enfim, legalizada, e agora é considerada patrimônio imaterial. Acho isso também uma vitória. A gente percebe também a presença dessa herança cultural africana na culinária, principalmente a culinária baiana, né, com abará, vatapá, acarajé, cocada, enfim, escravos também popularizaram aí o uso do leite de coco, o uso do feijão preto, enfim, e a feijoada também, né, que, enfim, acho que é um dos mais famosos que a gente conhece, que é uma adaptação da feijoada portuguesa. O que os escravos fizeram foi acrescentar restos de carne que, enfim, os senhores de, ou melhor dizendo, a elite, né, enfim, senhores de engenho, posteriormente barões do café, não utilizavam para acrescentar nessa feijoada que era portuguesa, e aí nasceu a feijoada adaptada, né, com essa herança cultural africana. Inclusive também nas manifestações religiosas, com o sincretismo do catolicismo e do candomblé, que vem de África, nasceu a Umbanda, e, enfim, diversas outras manifestações. Então, não tem como a gente falar de formação da cultura brasileira sem levar em conta essa herança cultural de África tão forte que a gente tem. Passa, por favor, Will. Então, gente, depois que a gente abordou esse aspecto econômico, social e cultural da sociedade desse segundo império, a gente tem que ver também que nem tudo foram flores e que nem tudo foi uma situação pacífica. A gente destaca aqui pelo menos algumas revoltas liberais, mas também a gente também tem que falar sobre algumas revoltas que ocorreram com os escravizados. Tem esse livro, não sei se está conseguindo ver, que é o processo de negociação, negociações e conflitos, resistência negra no Brasil escravista. Ele trata praticamente de como os negros escravizados e libertos, eles se relacionavam com a elite branca e a elite aristocrática do Brasil. Então a gente percebe que nem tudo foram flores, nem tudo são flores em relação a essa população, que houve sim muita resistência, e isso na parte social. No campo da política, a gente percebe dois movimentos. Um movimento mais separatista, que a gente identifica como a revolta farroupilha e a Revolução Praieira, e um movimento muito mais de caráter político. Então, a gente identifica esse movimento de caráter político com a revolta liberal, a revolta liberal em São Paulo e em Minas Gerais. Por que isso? Minas e São Paulo, como a gente viu, eram os centros, eram os rebanhos do Partido Liberal. E durante 1842, quem estava no poder junto com o imperador era o Partido Conservador. E se o Partido Conservador estava comandando e ditando poderes no Brasil, isso não agradava muitos liberais. O que é que São Paulo e Minas fizeram? Durante mais ou menos 2 meses, independentemente, as duas províncias entraram em revoltas contra os poderes conservadores. São Paulo tentou fazer uma manobra política, uma movimentação mais arriscada, não conseguiu derrubar o presidente da província, que era um conservador. Alda? A situação... Oi? Tá escutando? Travou, sim? Travou? Essa última parte travou. Tá, deixa eu voltar. Então, vamos lá. A parte das revoltas liberais, a gente tem São Paulo e Minas. São Paulo, a gente percebe que existe toda uma organização política contra a ala conservadora, contra o Partido Conservador, e essa parte, eles vão contra a presidente da província da época, e a gente percebe que isso vai ser sufocado pelo poder imperial. Em Minas Gerais, a gente percebe que essas revoltas liberais também são contra o presidente da província e também contra a autoridade do gabinete conservador que estava ao lado de Dom Pedro. E isso também vai se prolongar por mais tempo do que em São Paulo, mas também vai ser sufocado. A gente percebe que as revoltas liberais que ocorrem são revoltas de tentar tirar os presidentes da província, que são do Partido Conservador, tentar chamar a atenção do imperador para a visão mais liberal que eles tinham, e foi uma resposta contra essa autoridade do poder conservador durante essa aproximação com Dom Pedro. Mas não teve, vamos dizer assim, uma efetividade.
Não teve um processo de longa duração. Foram revoltas importantes? Foram, mas elas tiveram assim um caráter muito mais local. Agora, a Guerra de Farroupilha é uma guerra que a gente já viu num período regencial. Ela começa na regência e ela vai se estender até 1845. Porque mais ou menos assim, em 1839, a gente tem a proclamação da República de Santa Catarina. Santa Catarina vira a base da República do Sul. As forças do Império tentam derrotar as forças da Revolução Farroupilha e fica naquele impasse. O que vai perceber é que, ao longo do tempo, como foram 10 anos de revolta, grande parte da população não adere mais ao movimento. As elites que antigamente apoiavam começam a se aproximar muito mais do poder imperial. Os grandes líderes estavam sendo presos. Então, a revolta farroupilha ela foi perdendo força e ela foi minando aos poucos. Tanto que em 1845, o que ocorre é um acordo. Acordo entre essas questões, principalmente do poder central do Rio de Janeiro, com o poder central da República de Santa Catarina. E isso vai ser suficiente para que as pessoas que tiveram participação no conflito contra o Império não sejam presas ou sejam mortas, como era uma tradição. Se você se revolta, a gente pode pegar um exemplo da Inconfidência Mineira. Se você tem o Tiradentes, que foi pego, julgado e condenado à morte, teriam que não os líderes da Revolução Farroupilha não fossem condenados à morte. Por isso que eles tiveram a anistia. Mas em 45, a República de Santa Catarina ela cai, não a Revolução Farroupilha ela também se desmembra e a parte do Rio Grande do Sul é reincorporada ao território do Império Brasileiro. Pode passar, Will? E a gente chega na nossa Revolução Praieira. Agora, a praieira ela tem uma característica diferente, porque ela é a revolução que foi contra tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal. Porque a praieira, ela é a base liberal dela, ela tem uma base liberal boa, mas é uma base liberal mais radical. Por que isso? Porque no Brasil foi ótimo, porque em Pernambuco a gente tinha alternância de poderes. Durante um tempo governava os Rego Barros, que eram considerados os conservadores, e do outro você governava os liberais, que eram os Cavalcantes. Então, sempre tinha aquele jogo de toma lá da cá. Uma hora eles estavam no poder e influenciavam os liberais, e quando os liberais estavam no poder, influenciavam os conservadores. Então, nada mais normal do que isso aqui em Pernambuco. Não só em Pernambuco, mas em todas as outras províncias. O que vai acontecer? O Partido da Praia era o partido liberal mais radical. Então, ele tinha uma visão mais próxima do que a gente considera de republicanismo. Ele tinha uma visão muito mais forte dos ideais do iluminismo francês ainda. Então, você percebe, o liberalismo nele era muito mais refinado em relação ao modelo americano e ao modelo europeu. E a cereja do bolo seria a Primavera dos Povos que estava ocorrendo lá na Europa. Um pequeno contexto. A Primavera dos Povos ela representou um movimento de revoltas sociais contra as elites políticas, administrativas e econômicas a partir da França, se espalhando para a Espanha, Alemanha, Áustria, Suíça, toda aquela região ali da Europa. O que vai ocorrer? Com esses ideais de revoltas sociais, eles queriam derrubar a burguesia e com o que a gente vai chamar de socialismo utópico, eles queriam implementar um novo governo, um governo mais social, com características mais sociais. Agora, a premissa é essa na Europa. Os ideais, quando chegam no Brasil, eles vão ser alimentados pelo Partido da Praia com o simples discurso. Precisamos acabar ou eliminar as elites políticas que governam Pernambuco. E elas se dividiam mais ou menos assim. De um lado você tinha essa elite política dos conservadores e também dos Rego Barros dos Cavalcantes, e do outro você tinha o monopólio do comércio português. Isso foi
muito importante porque dava um sentido mais de nacionalidade ao movimento. Você queria expulsar o monopólio português, nacionalizar um comércio local e você ter essas trocas comerciais, essas relações de livre mercado com produtos nacionais pelos brasileiros e não com os portugueses. E, ao mesmo tempo, você queria derrubar a elite que estava aqui pelo simples fato de que ela já se mantinha no poder, já tinha determinados privilégios. Então, a gente percebe que a revolta, a Revolução Praieira, ela foi importante, ela foi muito significativa e ela representa a última revolta liberal que a gente vê aqui no Brasil. Começou lá com a Inconfidência Mineira, em 1789, e vai até 1848, 1850, com a revolta praieira. O que vai acontecer? Os praieiros eles vão tentar derrubar o governo, não conseguem por um momento, assumem o poder, mas, em contrapartida, os conservadores da Bahia e das cortes do Rio de Janeiro enviam tropas para caçar, para derrubar também o governo daqui. E isso vai ser o suficiente para que vai existir guerras internas e que vão ser interiorizadas, ou seja, a guerra vai sair de Recife e vai seguir para o interior. Mas isso vai sempre seguir o padrão de não derrubar totalmente, mas você perseguir conservadores no interior, ou uma elite política conservadora que era ligada aos Rego Barros ou aos Cavalcantes que estão no interior. Então, entende? Ela começa em 48 e vai se estender até 1850, quando os últimos líderes da Revolução são presos. Pode passar? Pronto. Então, deixa eu só fazer um adendo, pessoal. Eu falei sobre Luiz Gama e disse que era pai da liberdade ou filho da liberdade. Tá errado, tá? Ficou conhecido como libertador de escravos. Mas, enfim, tá aí, né, próximo do que eu tinha falado que era. Aí fui dar uma olhadinha, fui conferir. Libertador de escravos. Pai da liberdade foi ótimo, né? Mas, enfim. Quando a gente fala sobre Guerra do Paraguai, como eu coloquei, né, na definição aí no slide, foi um conflito armado ocorrido entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, que no caso, essa Tríplice Aliança foi uma aliança militar formada entre Brasil, Argentina e Uruguai, e que ocorreu aí entre 1864 e 1870. E aí, assim, é bastante complicado a gente ter uma visão única sobre a Guerra do Paraguai, porque os lados que participaram da guerra têm diferentes versões sobre. Enquanto que o Paraguai, na historiografia paraguaia, existe uma versão de que o Solano Lopes, que é esse indivíduo que eu coloquei, enfim, a foto dele aí no slide, enquanto dizem que ele só estava se defendendo, né, de uma ofensiva que a Tríplice Aliança fez ao Paraguai, o que dizem é que, no caso, ou melhor, deixa eu reformular, o que dizem é que o Solano Lopes estava apenas se defendendo de uma ofensiva que a Tríplice Aliança tinha feito. No caso do Brasil, da historiografia brasileira tradicional, o que se diz é que o Solano Lopes era um megalomaníaco, pintam a imagem dele como um megalomaníaco, um louco com pretensões expansionistas. Então, o que se diz é que ele queria transformar o Paraguai numa grande potência e, para isso, ele precisava ter acesso para o mar, coisa que o Paraguai não tem. Se vocês repararem no mapa, tanto o Uruguai, quanto a Argentina, quanto o Brasil tem saída para o mar, mas o Paraguai não tem. E aí o que a historiografia brasileira tradicional diz é que o Solano Lopes, querendo transformar o Paraguai numa grande potência, vai querer aí declarar guerra à Argentina, ao Uruguai e ao Brasil para ter acesso a essa saída para o mar. O que ele queria era dominar esses três territórios, parte dos três territórios, para ter acesso à saída para o mar e para expandir os domínios paraguaios. Então, enquanto do lado paraguaio se diz que o Solano Lopes apenas reagiu, né, à ofensiva da Tríplice Aliança, à ofensiva que o Brasil, Paraguai e a Argentina vão fazer, do lado brasileiro se diz que ele é um megalomaníaco com pretensões expansionistas. E ainda existe uma versão que diz que a Guerra do Paraguai foi uma consequência do imperialismo inglês, que a Inglaterra teria influenciado Brasil, Argentina e Uruguai a invadir o Paraguai para ter influência ali sobre o comércio, a produção de algodão bastante autônoma que o Paraguai tinha. Isso porque seria bom para a Inglaterra ter acesso a essa produção bastante autônoma de algodão por causa da indústria têxtil que estava se consolidando no pós-revolução industrial nesse momento. Então, existem diferentes versões sobre o que é que foi a Guerra do Paraguai, os motivos, o estopim da guerra,
Mas, numa versão mais recente, mais atualizada, o que se diz é que a Guerra do Paraguai ela vai ser uma consequência da formação das nações latino-americanas e sua tentativa de se consolidar. Então, essa guerra ela é fruto de interesses que surgem a partir desse processo de consolidação das nações latinas. Claro que, assim, influência externa, né, principalmente da Inglaterra sobre o Brasil, justamente a gente percebe isso com a aprovação das leis, né, por conta das pressões externas que a Inglaterra fazia defendendo o fim do tráfico. Mas, de todo modo, é importante que a gente compreenda que essa guerra ela não tem a ver apenas com pressões externas, e sim com a consolidação das nações latinas, com a tentativa, no caso delas, de se consolidar e de ter projeção. E aí, assim, é importante a gente compreender que Paraguai e Brasil sempre tiveram relações aí bastante conturbadas por conta de questões de fronteira, definição da fronteira de um país para o outro, e porque o Brasil queria ter livre acesso ao Rio Paraguai. Então, isso foi sempre um motivo de conflito entre o Brasil e o Paraguai, essas duas questões, a de fronteira e a de livre navegação nos rios. Quando a gente fala sobre as relações entre o Paraguai e a Argentina, também eram relações bastante conturbadas, porque o Solano Lopes, nesse contexto aí, próximo, né, de ocorrer a Guerra do Paraguai, ele vai apoiar os opositores de Mitre, que era o presidente na época da Argentina. E o que ele vai fazer também no Uruguai é apoiar inimigos do Brasil por conta dessa questão das fronteiras. Então, dentro do Uruguai, a gente tinha grupos que apoiavam o Dom Pedro II e a gente tinha grupos que eram contra o Dom Pedro II. O que o Solano Lopes vai fazer é apoiar esses grupos que eram contra. Então, de todo modo, essa tentativa de consolidação e esses problemas, essa relação bastante conturbada que o Paraguai tinha com o Brasil, vai influenciar aí os caminhos, né? Vai influenciar a fisionomia que esse conflito vai tomar. E aí as tensões entre essas potências, ou melhor dizendo, entre essas nações aí que estavam se consolidando, vão se acirrar, essas relações vão se acirrar, e o estopim para que a Guerra do Paraguai explodisse foi, em 1864, o Solano Lopes prendeu um navio português, um navio brasileiro, perdão, chamado Marquês de Olinda, no Paraguai. A partir do momento que ele faz isso, ele rompe relações diplomáticas com o Brasil, ele atacou o Mato Grosso, vai pedir posteriormente autorização da Argentina para passar por lá e atacar o Rio Grande do Sul. A partir do momento que a Argentina nega, o Solano Lopes também declarou guerra à Argentina, e aí a partir do momento que ele já tinha declarado guerra ao Brasil e que ele declara a Argentina, que o Mitre, o presidente argentino, vai propor uma aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. O Uruguai vai acabar entrando na guerra porque existia uma parte, um grupo, né, dentro do Uruguai que apoiava o Dom Pedro II. E o grupo inimigo do Dom Pedro II estava aí apoiando, né, tendo relações com Solano Lopes. E aí a união entre Brasil, Argentina e Uruguai vai dar origem à Tríplice Aliança, uma aliança militar, e como era de se esperar, por ter de enfrentar três nações, o Uruguai vai acabar perdendo a guerra. Inclusive, essa guerra marcou bastante o Paraguai, porque era um país bastante autônomo até esse momento e muito da economia vai se destruir, assim, vai perder total a economia, a projeção que ele tinha. Muitas vidas vão se perder, cerca de 1/3 da população do Paraguai vai ser morta, isso só a população masculina. E a gente imagina aí, juntando com mulheres, com crianças, com idosos, o quanto da população não se perdeu. E eu até comentei com o Helder que isso ficou tão marcado dentro da Guerra do Paraguai, ou melhor, esse conflito, né, ficou tão marcado dentro do Paraguai, que hoje, quando os paraguaios rezam o Pai Nosso, eles dizem a parte de perdoar as nossas ofensas, tem perdoar as nossas ofensas, exceto a dos brasileiros, porque ficou bastante marcado esse conflito dentro do Paraguai como sendo um conflito que vai aí mexer, né, que vai desestruturar toda a autonomia que esse país tinha, toda a projeção que ele tinha. E aí no Brasil é importante a gente saber que durante a formação, durante, no caso, enquanto a Guerra do Paraguai ocorria, o nosso exército, ele vai se consolidar, ele vai ter uma fisionomia mais estabelecida, vai ter objetivos melhor estabelecidos. Muitos escravos foram liberados por seus senhores para lutar na Guerra do Paraguai. E aí, em 1866, foi aprovada uma lei que prometia que aqueles escravos que tivessem de lutar na Guerra do Paraguai seriam libertos. Claro que muitas vezes isso foi burlado, mas essa também foi uma lei que estava mostrando o encaminhamento do processo de abolição mais para frente. E algo também que vai acontecer é a dívida externa do Brasil aumentar nesse período, porque a gente precisou pedir muitos recursos à Inglaterra para continuar na guerra.
E, por fim, acho importante também mencionar que é durante a Guerra do Paraguai que o Duque de Caxias, que é uma figura que ficou bastante famosa como herói, né, dentro da história brasileira, vai passar a comandar as tropas brasileiras. Helder até mencionou alguns conflitos em que ele esteve, né, Helder? Tu falou Balaiada. Quais foram os outros Ele que tu tinha mencionado que ele participou, estava antes? ele participou da Balaiada, da Farroupilha, se eu não me engano, das revoltas liberais também, de algumas revoltas em São Paulo, no Rio em Minas. Ou seja, ele era bem presente. Ele Sim. construiu a carreira dele reprimindo e dominando a população. Então, é uma figura aí que foi por muito tempo exaltada, né, dentro dessa ótica de dominação. E é isso, acho importante ressaltar que o Brasil passa por todos esses processos, tem todas essas mudanças, né, estruturais durante a Guerra do Paraguai. E para o Paraguai as consequências, claro, foram devastadoras, né, porque, enfim, teve que enfrentar 3 nações e perde toda a projeção, toda a autonomia que tinha. Passa, por favor, Will. Aí tá uma foto dos. Enfim, é o mesmo mapinha que eu tinha colocado na foto anterior, só é mais ampliado, né, para mostrar justamente como Argentina, Uruguai, Brasil tinham saída para o mar. E aí o que se diz, né, na historiografia tradicional é que, pelo Paraguai não ter saída para o mar, queria dominar territórios da Argentina, do Brasil e do Uruguai para ter esse acesso e ter essa projeção. Passa, por favor, Will. Interessante são essas zonas de conflito mais rasuradas, que são praticamente como tu falou, que são Mato Grosso, aquela Uhum, região ali perto do Paraná e Santa Catarina, que eram realmente regiões de conflito, e isso deu o boom uhum, para a guerra. Aí, uhum, gente, a gente vai se aproximando agora para o final da aula e vamos falar sobre essa crise, esse declínio do Império do Dom Pedro. E a gente sinaliza pelo menos 4 pontos para essa crise, que seria o movimento republicano, a questão religiosa, a questão militar e a abolição da escravatura lenta e gradual, como a gente vem falando ao longo dessa aula. Will, pode passar? Opa. Então, como a gente bem, né, já viu em aulas anteriores, durante todo o século XVIII, o ideal republicano ele teve bastante presente em movimentos separatistas em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais, e sempre trazendo consigo uma ideia de reforma, de revolução. Então, como o Helder mencionou para vocês, né, diversos movimentos que vão acontecendo, revoltas liberais, vêm trazendo essa ideia de república como uma reforma em toda a estrutura social, trazendo também essa ideia de que o império é agora uma forma de organização ultrapassada. Então, justamente, esse ideal de república, ele surge trazendo uma ideia de reforma na estrutura política, econômica e social, colocando fim aí às estruturas que o império, no caso, que a gente visualiza no império. E aí eu acho importante ressaltar que esse ideal republicano, o republicanismo, ele vai ter bastante adesão entre jornalistas e profissionais liberais, mas esse republicanismo, esse ideal de república, ele vai se tornar muito mais forte depois da abolição da escravização. Por quê? Porque muitos proprietários, muitos barões do café, muitos senhores de engenho, muitos latifundiários não aceitaram perder os seus escravos, não aceitaram perder a sua mão de obra escrava. Consideravam que era uma afronta o imperador aceitar que houvesse, no caso, enfim, a princesa Isabel, no caso, ter assinado a Lei Áurea, o imperador ter aceitado isso, consideravam que era uma afronta que eles não tivessem sido indenizados nessa época por conta dessa abolição. Então, é como se na mente deles tivessem perdido suas propriedades, tivessem perdido seus negócios, e aí vão deixar de apoiar o Dom Pedro II para apoiar a República. O Dom Pedro II vai perder força política, vai perder projeção, porque ele vai perder o apoio de uma elite latifundiarista, de uma elite política, de uma elite econômica, que se sentiu ofendida com o processo de abolição da escravização. Então, se perguntar como é que o imperador aceita esse processo, como é que ele não vai dar nenhuma indenização para a gente, como é que foi assinada uma lei áurea aí, sem levar em conta os nossos interesses, sem levar em conta que a gente ia ser prejudicado. Então, por conta dessa perda das propriedades que eles tinham, né, dessa mão de obra escrava, muitos vão deixar de apoiar o Dom Pedro II, que vai perder força política, que vai perder projeção, e isso abriu, né, futuramente espaço para o golpe da República e para que a República fosse instaurada. Mas é importante saber que esse ideal de republicanismo,
essa ideia de trazer a república como um modo de reforma, de revolução, vai sonar muito mais forte depois que a escravidão foi abolida. A Pode gente passar, pode Will. dizer que Opa. existem duas partes do movimento republicano. Uma parte Uhum. que pensava a república a partir dos ideais de liberalismo, desses profissionais liberais que trabalhavam, e também temos os republicanos por conveniência, que são esses barões de café, esses Sim, agricultores que abandonaram Dom Pedro de eu vou agora me tornar parte do movimento republicano porque eu posso ganhar mais com isso. Então a gente vê sim, essas duas dinâmicas aí bem aparentes. Agora, de sobre a fato. questão religiosa no Brasil, a gente precisa salientar um detalhe. O catolicismo era a religião oficial do Império. Então, no Brasil, 98%, se não 99% da população era católico, apostólica, românica. Romana. Então, a gente tem isso. O que acontece é que nem sempre as relações entre a igreja e o imperador eram boazinhas. O que vai acontecer é que existia um sistema político aqui chamado padroado. E a partir do padroado, o imperador ele tinha os poderes de aceitar ou não a nomeação de bispos e aceitar ou não os decretos e as bulas papais enviadas lá do Vaticano. O que vai ocorrer? Em 1870, 71, por aí, o Papa, se não me engano, é o Leão X, depois eu vejo isso com vocês, ele argumenta que todos aqueles que forem maçons não podem participar da tradição da Igreja Católica, não pode ser padres, não pode ser fiéis da Igreja Católica. O que ocorre aqui no Brasil é que a loja maçônica, a seita maçônica, era muito forte. Era uma expressão que estava do lado, assim, colado com o imperador. E dizem até que o imperador Dom Pedro II era maçom. Ele era católico e era maçom, igual o pai. Sendo que a gente não pode comprovar isso direito. Mas, voltando. Então, Dom Pedro, percebendo que a elite política, a elite econômica que estava do lado dele pertencia à maçonaria, ele não iria expulsar essas pessoas da igreja. Ele não iria proibir o acesso dessas pessoas da igreja. O que vai ocorrer é um conflito religioso. Porque dois bispos, o de Olinda e o bispo de Belém, eles vão seguir o que as leis e o decreto do Papa. E vai entrar em choque direto com o imperador. O que o imperador vai fazer? Está me desobedecendo. Se está me desobedecendo, eu vou mandar prender. Então, dois bispos, para vocês terem uma noção, são dois bispos influentes na comunidade da cidade de Belém, na cidade de Olinda, foram presos pelo imperador. Isso foi um choque para a sociedade da época. Isso viu como o imperador poderia ser uma figura muito autoritária se não tivesse esses cortes assim. E você percebe que a população não ficou do lado de Dom Pedro II, ficou do lado do Vaticano. Quando veio sair uma resolução para anular o julgamento dos bispos, já era tarde demais, já tinham se passado 3 anos. Ainda estava em 1775, 74. Então, pegou muito mal isso com Dom Pedro II, e isso foi também um dos motivos que ele ficou mais isolado. Will, pode passar? Pois bem, os militares foram outra classe que começaram a isolar gradativamente Dom Pedro depois da Guerra do Paraguai. Porque a partir, como o Mari estava falando, a partir da Guerra do Paraguai, eles começam a se articular, se organizar, não socialmente, mas militarmente, politicamente. Então eles vão ter uma melhor hierarquia, eles vão exigir melhores condições de trabalho, de serviço, de dinheiro, porque o salário dos militares na época era muito baixo, melhor reconhecimento perante as forças militares frente à figura do imperador. Olha, se eu sou o militar, eu tenho que defender o país, eu tenho que defender a nação. A pátria é a minha bandeira. Então, senhor imperador, o senhor tem que dar pelo menos as condições para isso. Eu preciso de armamento, eu preciso de alojamento, eu preciso de alimentação, eu preciso de dinheiro. Então, várias críticas que foram sendo feitas desde o final da Guerra do Paraguai até a queda de Dom Pedro II foram suficientes para que existissem vários rachas na sociedade.
e a partir com a presença dos militares. E isso vai ser intensivado, vai existir um maior incentivo a partir do ideal positivista. O ideal do positivismo previa a ordem, o progresso e o amor. Você tinha a ordem da sociedade, o progresso por tecnologia e o amor à pátria, o amor por solidariedade. O que acontece é que esse lema ele é colocado na bandeira do Brasil, ordem e progresso, porém eles esquecem do amor. O amor à solidariedade cai por terra. O que vai ocorrer com o golpe republicano, porque a gente pode dizer que é um golpe republicano, é que você tem os militares de um lado descontentes com o imperador, pessoas próximas do imperador dentro do governo que se articulam com o movimento republicano para derrubar o imperador. E essa derrubada do imperador foi o suficiente para a gente chamar de golpe. Proclamação é um nome bonitinho que a narrativa liberal republicana construiu na história para dizer que não foi um golpe. A população viu Marechal Deodoro proclamando. Marechal Deodoro não proclamou nada. Marechal Deodoro estava acordando quando pediram para que assinasse a carta de proclamação da República no Brasil. E um detalhe, o Marechal Deodoro que está aparecendo aí na tela para vocês era amigo pessoal de Dom Pedro. Então você vê, era um amigo pessoal, chefe das Forças Armadas, que deu um golpe no melhor amigo, que era o imperador. Então foi um golpe, gente. Pode passar. Então, somado a esses fatores que a gente citou, tanto o fator do crescimento, né, do republicanismo, a questão militar e a questão religiosa, um dos fatores que vai agregar para que a crise do Império ocorra foi a abolição. Porque, então, como eu já mencionei, como o Helder já mencionou, eu vou mencionar mais uma vez, a abolição, ela foi um processo, ela ocorre de forma gradual. Então, tem todas as leis que a gente citou, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, que foram evidenciando que a abolição estava se encaminhando aí, que o nosso sistema escravista estava em crise, provocou a crise no abastecimento dos mercados que comercializavam os escravizados. Então, posterior também, a gente tem a Guerra do Paraguai, né, como eu mencionei, tem a Lei de 1866, que prometeu libertar os escravos que lutaram na Guerra do Paraguai. Então, todas essas leis que iam sendo aprovadas demonstravam que o sistema escravista estava ruindo, que já estava insustentável. A partir do ano de 1888, vão surgir projetos entre políticos conservadores, políticos liberais, que vão tentar propor ou a continuidade da escravidão, ou vão propor que ela seja abolida, mas com indenizações, ou vão propor que ela seja abolida sem nenhuma restrição, tanto para os escravizados, como também para aqueles que escravizavam. E aí, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, que aboliu a escravidão sem restrições. Não garantiu indenização para aqueles que tinham os escravos como propriedade, mas também não garantiu nenhuma inserção social, não garantiu nenhum modo de se inserir socialmente ou nenhuma forma de recompensar os escravizados. Então, eu até coloquei uma foto aí do documento da lei. A lei tem 2 linhas que falam apenas que a escravidão foi abolida e ok. Enfim, não propôs nenhum modo de reestruturação, não propôs uma inserção desses ex-escravizados dentro da sociedade, nenhum modo de renda, alimentação, saúde. Então, esse processo de abolição, ele aboliu a escravidão de maneira formal, mas as consequências e a estruturação que foi sendo construída em torno da escravidão, a gente pode visualizar consequências até hoje. Então, tem aquele famoso bordão que liberdade, o 13 de maio, né? Liberdade hoje é seu dia. Não é. Porque se a gente parar para pensar, quando a escravidão foi abolida, a gente tem um bando de ex-escravizados que agora estão sendo expulsos das fazendas, não tem para onde ir, não tem onde morar, não tem o que comer. Muitos, inclusive, ficam ainda sob o domínio dos seus ex-senhores, né? Tem várias fotografias que foram tiradas mais de 10 anos depois da escravidão que mostram que ainda existia trabalho escravo dentro das fazendas, dentro das lavouras. Então, assim, é importante que a gente entenda que a escravidão foi um processo, ou melhor dizendo, a abolição foi um processo, e que ela não vai provocar inserção social nenhuma, ela vai abolir a escravidão e ponto. E tirar da cabeça essa ideia de que a princesa Isabel é uma heroína e que ela aboliu a escravidão porque, enfim, ela quis abolir por pressões e não por um ideal humanista de que a escravidão era ruim. Então, assim, eu acho bastante importante a gente desconstruir esses aspectos e pensar nas consequências disso até hoje. Coloquei, inclusive, aí um livro
né, do Silvio Almeida, que fala bastante sobre essas questões, hoje sobre racismo estrutural, institucional, individual. E é bastante importante a gente estar familiarizado com essas questões para compreender como reflexos desse sistema escravista ainda podem ser visualizados na nossa sociedade. É isso, pode passar, Will. E para a gente finalizar, antes do golpe republicano, o Brasil passou por um último baile, que seria o último baile da corte, que era o baile da ilha fiscal. E nesse baile tem uma cena curiosa, que é quando o imperador está entrando no baile para ser recepcionado, ele tropeça. E Dom Pedro II fala a seguinte frase: o rei tropeça, o império tropeça, mas a coroa não cai. E, ironicamente, na outra semana, o imperador estava de partida para a Europa. Então, gente, a gente quer terminar essa aula com vocês, pelo menos dando algumas dicas de livro. Eu tenho aqui não sei se dá para ver direitinho, mas sobre o autoritarismo da Lilian Schwartz, que ela aborda praticamente sobre escravismo, racismo, mandonismo, clientelismo, a corrupção que existe no Brasil. Ela condensa tudo isso nesse livrinho. Sim. E para a gente saber mais um pouco sobre essas relações de racismo estrutural, tem vários autores. Eu tenho aqui também um livro da Lilia, que é esqueci o nome dele, É o Espetáculo das Raças, que ela mostra como são as instituições aqui no Brasil, instituições como o IHGB, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito, que foram importantes para consolidar esse ideal racista aqui no Brasil. Certo? E, Helder, deixa eu acrescentar, para quem quiser, né, dar uma ampliada aí a mais, tem também Brasil, uma biografia, né, que fala sobre todos esses processos, enfim, de consolidação do Estado brasileiro. Tem também Lélia Gonzalez, né, que fala bastante sobre essa questão da estrutura social que foi sendo construída aqui. Conceição Evaristo também, eu creio que seja alguém muito legal na literatura para entender sobre comunidade afro-brasileira. O próprio Silvio Almeida, né, tu até tinha mencionado antes, ele também. Então, acho que são leituras, assim, que vão tanto do básico ao mais complexo, que podem ajudar a gente a entender essa formação, e também permanências e rupturas, né, com toda essa estrutura que foi sendo construída. Certinho. O Wilton tem alguma dica de livro? Eu não, no momento não. Assim, tem indicações até tenho, mas tenho que dar uma olhadinha, porque esse assunto é meu assunto de pesquisa, sabe? Mas assim, no momento eu não estou lembrado. Eu esqueci todos os textos. É que eu tô chamando de Bibique. Efeito da quarentena. Efeito da quarentena. Tá certo, gente. Obrigado por participar junto com a gente nessa live. Aproveitem o recesso de vocês. A gente se vê em julho. Tchau, tchau. Sim. Tchau.